Ó, então, lá na apostila, né, aparece para vocês o sistema complemento, página 21, ok? A palavra complemento é o que acontece mesmo, ela vem para complementar, né, como diria, para finalizar o sistema imune que está acontecendo ali mediante a invasão de um antígeno. Então, até agora o que a gente viu passo a passo das respostas, né, celular, humoral, até chegar na produção do anticorpos, tem uma finalização, vamos dizer assim. A ideia é destruir um parasita, uma bactéria, o que seja que invadiu. É destruir essa célula invasora. Isso precisa de um outro mecanismo que é chamado sistema complemento, tá? Então, seria a finalização do sistema imune. Então, lá na apostila tem essa definição. A gente depois vai dando uma olhadinha para ver se está na introdução. Está no primeiro parágrafo da introdução para vocês. Que seria lá. É composta por 30 tipos de proteínas. Então, são moléculas de proteína que vão ficar na membrana celular. Então, tá circulantes no corpo. Pensa assim. Só que em determinado momento elas precisam se dirigir para esse local que é onde está o antígeno. Onde elas são produzidas? Lá no fígado. Tô vendo que tem a mesma informação para vocês, mas acho que sim. Segundo parágrafo. Ó. São produzidas no fígado, só que elas agem nessa cadeia. Então, elas são atraídas por uma sequência de acontecimentos em cadeia, tá? E elas vão chegar até onde o patógeno está localizado. Porém, o tempo vai depender dos anticorpos. Então, lembra que a gente falou das. Opa, entrou o Fabrício. Lembra que a gente falou do sistema celular e humoral, sendo que o humoral é a região da produção dos anticorpos é no plasmócito, no linfócito B, né? Provém do linfócito B, só que demora em média 7 dias. Então, enquanto estão sendo produzidos os anticorpos, esse deslocamento em cadeia também acontece, tá? E aí vai acontecer a lise celular da célula que invadiu, e ainda assim os fagócitos vão ter que fazer a limpeza da região, sempre, né? A limpeza da infecção, para conter a inflamação, tá? Então, isso a gente já está terceiro parágrafo, quarto parágrafo, mais ou menos. A gente vai ver agora, logo já vai ver os tipos, né? Então, olha lá, são proteínas que estão livres no sangue, porém fabricadas no fígado, como eu já falei. São ativadas pelo próprio anticorpo, então a gente vai ver que precisa a produção do anticorpo e ele precisa estar ligado ao antígeno. Então, precisa existir o complexo antígeno-anticorpo. Porém, a gente vai ver que existem outras vias desse sistema complemento ser ativos, né? Então, não existe só este caminho pelo sistema complemento, né? Que a gente vai ver que leva um nome, a via clássica. Pode acontecer de outras duas formas enquanto os anticorpos ainda estão sendo produzidos, tá? Existem 3 formas. Ocorre em cadeia e completa a defesa organizada do sistema imunológico. Então, como ocorre essa ação? Ela é ativada conforme a necessidade, né? E outras proteínas vão sendo formadas. Então, a gente vai ver que existe uma sequência. A gente vai usar a letra C, isso é usado mesmo, a letra C, e a referência numeral é de 1 a 9. Só que não é, como eu falei, em sequência linear ou crescente, decrescente. Tem uma conversão aí, uma divisão depois também. Pode subdividir o C1, pode ser dividido em uma parte, 2 partes, a gente vai ver já, tá? Tem os 3 tipos, aí aparece para vocês na apostila. A ativação do complemento se dá por 3 vias, a clássica, a alternativa ou a lectina, tá? Essa aqui, a clássica, é a mais tradicional, vamos dizer assim, depende da formação do anticorpo primeiro e ele se ligar ao antígeno. As outras duas ainda podem ser ativadas no comecinho, quando ainda a resposta inata, inespecífica, está em processo. Então, elas cortam um caminho, vamos dizer assim, tá? Aqui, deixa eu ver como aparece para vocês. Depois eu leio aquele parágrafo que eu acho legal, a gente marcar depois, aquela na via clássica, a gente vai ver só ilustrar aqui primeiro, ó. Então, como acontece? Aqui tá as 3 vias, ó, alternativa, clássica e a lectina, né? Então, as 3
garantem a indução dessa formação aqui. Então, é como se essas etapas, que vão de C1 a C9, não necessariamente na ordem, formam um complexo, um material, vai juntando proteínas menores, vão juntando-se proteínas menores e cada vez aumentando isso, esse material proteico, até chegar a um polímero, que eles falam, né? Até chegar a algo que possa perfurar e causar a lise na membrana celular do invasor, tá? Que tá micróbio, mas é um micro-organismo, tá? Então, a ideia é começar essa formação proteica extensa, de partes pequenas, até chegar a uma formação complexa, formada por 30 proteínas, 30 encaixes. É como um quebra-cabeça que forma um produto final formado por 30 pedacinhos diferentes dessas referências que a gente vai dar como C1, C2, C3, C4 e assim vai, tá bom? Então, a gente vai ver agora que esta, né, que é a clássica, precisa, ó, do antígeno anticorpo. Então, o antígeno tá aqui, esse é o invasor, e aqui o anticorpo já foi formado. Então, precisa das duas respostas, tanto a celular como a humoral. E as outras duas são produzidas através desse caminho, vamos dizer assim, a gente vai encurtar um caminho, tá? Então, a gente vai ver que não precisa ter o anticorpo presente. A gente vai ver já elas mais diferenciadas aqui nos slides posteriores, tá? Então, a ideia é que isso está ocorrendo enquanto está ocorrendo nas respostas celulares, né? Aqui, como se fosse para a gente, é uma ilustração da sequência que está acontecendo das letras. Olha como é aleatório a sequência e como acontece. Na clássica, ela é a mais completa, vamos dizer assim. Ela é aquela que tem que ter o antígeno e o anticorpo já e tentando neutralizar a composição antígeno-anticorpo. Isso aqui a gente fala complexo ativado, complexo antígeno-anticorpo, tá? Isso é a nossa referência de ativação. Aí vai começar no passo C1. Peraí, só um minutinho. Oi, gente, perdão. Então ela é a mais completa ou a mais demorada, ela precisa dessa referência, tá? E ela começa da composição C1. O que é o M e o G aqui? A gente já falou na aula passada. A imunoglobulina M é a primeira a ser formada em processo agudo de doença. E a G já é a questão da memória. Então, enquanto uma doença está sendo, pela primeira vez, que está acontecendo pela primeira vez nesse organismo, a primeira imunoglobulina que aparece é a G. E na sequência, quando a fase aguda passa, a memória chega, que é a maior, né? E a maior não, a maior em carga molecular é a M. A maior que eu digo em quantidade, né? A maior quantidade é a G, que vai ficar mais tempo no organismo. Então, essa transição vai levar entre 7 a 14 dias, dependendo da doença. Vocês estão vendo agora do coronavírus que eles estão muito instigados em relação a M, está durando muito nas pessoas. Então, a fase aguda é como se demorasse muito mais que 14 dias. Então, tem estudos que mostraram já que as pessoas estão já um mês com coronavírus, um mês dando um IgM positivo, né? Então, assim, tem um outro mecanismo acontecendo do vírus do coronavírus, né? Que está dando essa dúvida em referência ao que a gente já conhece do sistema imune. Então, ele vai seguir, ó, vai subdividir esse polímero, e aí ele vai seguir nessa sequência de acontecimentos. Então, aqui seriam os pedacinhos que a gente estava falando, e as junções que vão formando. Quando chega aqui em C9, já é um complexo grande, que é aquele que a gente viu no slide anterior, já é um polímero grande, considerável, né?
E pensando nesse caso, a alternativa, ela se inicia já aqui, ó, no C3. Então, ela corta um caminho, mas ela começa da região inata. Então, ainda está acontecendo a ativação inata do sistema imune. Então, por isso que ela encurta um caminho. Não quer dizer que é melhor, que é pior. Depende quem invadiu. Então, não é assim, o organismo escolhe. A gente vai ver que depende quem é o invasor para acontecer isso, tá? A gente já vai ver a diferença das três também. E a lectina também, a referência a gente já fala. Então, a alternativa começa já de início na imunidade inespecífica. E aqui é imunidade específica, né? Que a gente já viu. Aqui começa do C1, então precisa ter o complexo micro-organismo, invasor e o anticorpo, já tem que estar pronto, e começar a cascata de formação. A alternativa, como a gente já viu, ela inicia no C3 e só precisa, por enquanto, soltar um invasor, não precisa ainda ter produzido os anticorpos, tá? Aqui, para a gente ver mais ou menos o que fala na referência da lectina. Só deixa eu fazer uma pausa e olhar um pouquinho na apostila com vocês, que eu queria que vocês vissem ali no, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º parágrafo. A gente estava falando agora do M e do G. Então, aí ele fala lá, ó, na via clássica de ativação do... Só para complementar o que a gente já falou até agora. Ó. Na via clássica de ativação do complemento, ela ocorre em resposta à ligação das imunoglobulinas M ou G, que é esse slide aqui, ó. Então, dessa formação M ou G, aos micro-organismos invasores, que é essa minha bolinha azul. Aí, a via alternativa do complemento corresponde à sua ativação pelos micro-organismos cuja superfície tem antígenos protegidos por cápsulas de polissacarídeos. Então, tá vendo? São micro-organismos invasores específicos. Eles têm que ter na composição da formação membranosa dele essa cápsula de polissacarídeo. É isso que ativa a via alternativa, tá bom? Então, grifa bem essa parte que não sei se todos acharam, mas depois eu posso fotografar também. Eu nem sei onde está minha caneta fluorescente, mas a ideia é que vocês grifem essa parte, ó. A via alternativa acontece cuja superfície está protegida por cápsulas de polissacarídeos. Então, tem uma diferença, como ela é ativada, né? A clássica é mais fácil, é pela produção de anticorpos, tá? Ainda fala assim, esta via permite a fagocitose pelos macrófagos, independente da fixação de anticorpos. Então, ele vai continuar a referência de limpeza final, feita pelos macrófagos, neutrófilos, para retirar os resíduos celulares que ficaram, tá? Em termos de evolução, a via clássica é a mais recente, pois sua ativação é dependente da interação de antígeno e anticorpo. Já as alternativa e lectina, essas vias, elas são ativadas diretamente na superfície de patógenos, só participando da via inata, como a gente falou, tá? Então, eu queria que vocês limpassem esse 7º parágrafo aí, tá bom? Por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 6 é bem curtinho, é uma linha, o 7 tem 5 linhas, tá bom? Aí, grifem, por favor. Aí, já termina a página falando dessa nomenclatura que a gente falou. Vira a página agora, 21, 22. Tá falando do sistema complemento. Ainda a gente usa as letras B, Q, D e P, ó. Então, tem A, B, na apostila ainda nem fala todas as letras, ó. Tá B, D, P. Depende da literatura. B, A, pode colocar A, Q e S, pode aparecer. Desculpa, ali só fala da alternativa. Na alternativa só tem B, D e P. Pode aparecer a P. Mas, no geral, eu não sei se fala antes. No geral, aparece as letras, ó. Então, no total, seria a B, a D, a P, a R, a Q e a S. E a A, no geral. Agora, para a via alternativa, somente essas aqui. A, B e a referência final, tá? Que seria o polímero final. E a clássica vai participar todas, né? A clássica é a que pega todas. Então, olha aquele esqueminha que aparece assim, ó. Ativação do sistema complemento, que aí fica mais ou menos igual essa imagem que a gente vai colocar agora no slide. Esse esqueminha que aparece na 22, eu não sei se está aparecendo na minha imagem, mas é onde tem as setinhas. Tá assim, ó, via clássica
lectina e alternativa. Tenta ver se vocês conseguem comparar com o que a gente vai falar agora. Então, a clássica lá, primeira, precisa do complexo antígeno-anticorpo. Tá lá, complexo antígeno-anticorpo. Vai ativar o sistema complemento. Ativou. E aí vai ocorrer o recrutamento das células inflamatórias. Então, o processo, ativação do complemento, o que que é? Formação daquele polímero de 30 proteínas. E aí, destrói, lise celular. O que vai acontecer? As células vão ficar, as células virais ou bacterianas, que sejam invasor ou antígeno, vai se destruir. Precisa de célula fagocítica para limpar lá. Então, os macrófagos precisam atravessar e chegar lá na região e fazer a limpeza, tá? Aí a lectina é a segunda também que aparece para vocês na apostila, via lectina. A via lectina, ela lá, a ligação de lectina à superfície de patógenos. Então, é uma substância lectina, né? Que é produzida por alguns patógenos também, que vai acionar esse sistema, tá? Então, essa referência acontece de outra forma, é bem específico, tá? Então, não tem muito o que a gente falar, eu falo que é uma substância que aparece também, que faz a ativação, tá? E aí vai acontecer a opsonização do patógeno. Aqui embaixo até fala, ó, opsonização é a alteração da superfície do patógeno para que ele possa ser sinalizado, vamos dizer assim, ser sinalizado e ser ingerido pelos macrófagos. Por quê? Porque aqui a gente está vendo que o anticorpo, quando ele está ligado ao antígeno, ele acaba sinalizando onde está o antígeno, para o complemento vir e fazer o recrutamento das células e fazer o sistema final. Aqui a gente não tem essa referência, então precisa ocorrer uma marcação nesse antígeno para que ocorra a migração, né, de fagócitos até lá para conseguir terminar e limpar a região. Então é como se opsonização fosse uma marcação, que vai alterar a superfície desse patógeno para marcá-lo, tá? Ainda ele fala que os anticorpos do sistema complemento opsonizam bactérias extracelulares para destruição, então, conclui, pelos neutrófilos macrófagos, tá bom? E a alternativa, como a gente falou, é para quem tem na sua superfície aquela referência de polissacarídeos, então, uma referência do revestimento desse patógeno. Então, esses que possuem ativam de uma forma já, um atalho, né, vamos dizer assim, uma forma mais rápida, o sistema complemento para também ocorrer a morte dos patógenos e a lise do patógeno, tá? Então, seriam 3 caminhos, e um mais completo, mais complexo, que né, necessariamente vai levar um pouquinho mais de tempo, os outros vão levar menos tempo, mas precisam ser específicos. Esse é bem específico, e esse também, porque tem essa referência da marcação. Lá no final da página 22, para acabar já a nossa... deixa eu ver se tem uma imagem aqui, não tem, igual a que está de vocês. Mas na imagem que aparece na apostila, tá falando assim, cascata de ativação. Aí tem o antígeno, tem o anticorpo da formação IgG, tem a primeira proteína já formada, porque já juntou aqueles pedacinhos, e a reação continua até formar a última molécula maior e a lise celular. É bem grosseiro o desenho, mas é bem isso que acontece. Eu tenho até um videozinho que eu vou tentar abrir com vocês, para que vocês consigam ver. É como uma historinha, né? Então, eu vou finalizar esse slide já, e aí eu abro o vídeo já para a gente ver. É como uma historinha, é curtinho, assim, a referência do vídeo, mas é para entender essa complementação de uma peça encaixando na outra, tá bom? Aqui é um resuminho rápido, né, do que a gente falou. O que seria a opsonização, ativação dos leucócitos, talvez umas referências do próprio texto. E, então, o que que é o sistema complemento? Ó, se a gente fosse ver num esquema, a ativação de proteínas, mais os anticorpos que já estão lá para destruir o invasor, tá bom? Então, essa é a referência final, é a destruição do invasor. Aqui a gente está só vendo a distribuição relativa das imunodeficiências primárias. A deficiência primária mais comum dentro do sistema complemento é a C2. É a que mais participa, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer um apanhado do sistema imune, o que cada um é efetivo para defender-nos, né? O anticorpo compõe 50% da nossa defesa, vamos dizer assim. A participação dele é 50%.
A célula, algumas células, a gente pode ver inúmeras que a gente já comentou até então, até essa finalização do bimestre, compõem 10. As fagocíticas, 18. Tati, Ah, eu vou sair rapidinho aqui, depois você me volta. volto. Não Rapidinho, demora. tá? 2 minutos. Tá bom. Acabou aqui. E a celular e com moral combinada, 20. E olha o sistema complemento como ele tem uma representação significativa também, tá? Então ele vem no final, mas ele vem para complementar um serviço, ok? Então a gente termina aqui o último slide. Como a gente já gravou, a gente vai só finalizar aqui a gravação, a gente vai levar isso pro EAD, tá bom? Oh, meu Deus. A gente vai levar isso lá pro EAD para a gente não perder a aula, tá bom? Então,